Vamos começar com o presente simples, que é quando a gente vai falar de coisas que acontecem agora. Quando que a gente usa o presente simples? Primeira situação é para falar de hábito ou ações que acontecem regularmente. Um exemplo, I go to the gym every day. Ou I never play video games. E também usamos present simple quando nós estamos falando de situações permanentes ou coisas que são sempre verdade ou são quase sempre verdade, tá? Então, por exemplo, she has two dogs. Ou dogs bark when they are scared. Todos os cachorros latem. Então, isso é uma coisa que é sempre verdadeira. E uma situação permanente, algo que não vai mudar. Por exemplo, ela tem dois cachorros. Tem dois cachorros agora. Só vai mudar se algum deles vier a falecer. Ok? Então, a gente vai usar esses verbos no presente simples quando a gente quiser indicar essas situações. Agora, pensando que em português eu tenho eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Lembram todas aquelas conjugações? Em inglês, quando a gente vai falando das primeira e segunda pessoa, singular e plural, que é o I, you, we e they, a gente não vai usar nada no verbo. É só o verbo mesmo. A gente não precisa conjugar, tá? Colocando alguns exemplos aqui para a gente analisar, nós temos I drink coffee every morning. You sing very well. We work together, the company. They live across the street. Então vejam que a gente tem o verbo aqui, a gente só retirou to, certo? Então não precisamos fazer mudança nenhuma. Agora, se eu estiver falando da terceira pessoa do singular, que é he, she e it, ele ou ela, aí eu preciso conjugar o verbo. Teacher, o que que acontece quando eu não conjugo? Pense que você. Imagina assim: I drink, eu bebo. Ela bebe, she drinks. Se você fala she drink, fica ela bebe. Então, não tem concordância verbal. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nos verbos, tá? Então, she drinks coffee every day. He sings very well. It smells pretty good. Ok? Então, aqui nós temos os verbos conjugados. O que que a gente vai prestar atenção? Por coincidência aqui, eu peguei três verbos comuns. E os verbos comuns, a gente não tem muita diferença no spelling, na hora de escrever ele. O que é diferente já nos outros verbos. Qual que é a regra geral? A regra geral, a gente acrescenta S. Então, work vira works. Play, plays. Eat, eats. Agora, se esses verbos são terminados em CH, SH, dois S, X e O, eu vou acrescentar o ES. So, watch, watches. Wash, washes. Pass, passes. Fix, fixes. Go, goes. Então, tenho que acrescentar ES, ok? Vamos destacar aqui. Agora, quando o verbo terminar em uma consoante mais Y, a gente troca o Y por IES. Vejam que tem que ser consoante mais Y. Consoante mais Y. Então, study fica studies. Try, tries. Carry, carries. Agora, se o verbo termina em consoante, porém, em Y, porém antes dele vem apenas uma vogal, a gente acrescenta só o S, tá? Então, play, plays. Say, says. Enjoy, enjoys. Ó, vejam que aqui antes do enjoy, antes do Y, eu tenho um O, que é uma vogal. Então, eu não preciso
tirar esse Y. E a gente tem o verbo irregular, que é o have, que ele é diferente dos outros, ele não se encaixa em nenhuma das regras. Então, quando eu falo eu tenho, I have. Quando eu falo ela tem ou ele tem, she has. Sempre vai ser has. Ok? Então, na hora de conjugar os verbos, bastante atenção aqui para o que a gente vai falar, o que a gente vai escrever. Ok? Teacher, como que eu faço a forma negativa? Que a gente viu aqui em cima os exemplos, né? De formas afirmativas. Na forma negativa, a gente vai usar os auxiliares don't e doesn't. Lembra lá no verbo to be que você assistiu? Que o verbo to be ele é independente? A gente só move ele de lugar, coloca ele para o início da pergunta e ele transforma a frase em uma pergunta? Isso é diferente com os outros verbos. Os outros verbos, eles são dependentes de um auxiliar. E aí que vai entrar o don't e o doesn't, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O don't a gente usa para primeira e segunda pessoa, singular e plural, e o doesn't a gente usa para he, she, it, ok? Ele sempre vai antes do verbo. Então aqui, I don't drink coffee every morning. São as mesmas frases que a gente tinha na afirmativa. You don't sing very well. We don't work together in the company. They don't live across the street. Eu só acrescentei o don't. Agora, se eu estiver falando de frases onde o sujeito é he, she ou it, mesmo que seja o nome de uma pessoa ou alguma outra coisa, mas que a ideia seja ele ou ela, a gente vai usar o doesn't, ok? E aí, o que que a gente tem que pensar? O doesn't, ele tem aqui a indicação de negativa, certo? Uhum. Aqui, ele já tem a indicação de que está conjugado, está na terceira pessoa. A gente tem ES. Então, se a gente já tem o S aqui, a gente não precisa aqui, tá? Então, quando eu falo assim, I drink he, he eats French fries, por exemplo, eu coloquei aqui o S no verbo, certo? Conjuguei o verbo. Agora, se eu quiser colocar na negativa, he doesn't eat French fries. Aí o verbo volta para a forma normal dele. Ok? O don't, a gente não vai mudar nada, porque o don't, ele já não muda, né? Os verbos já não mudam. Então, bastante atenção quando for usar o doesn't, para não ficar doesn't eat, doesn't drink e coisas do tipo. Ok? E vamos agora para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a gente vai precisar de auxiliares também, que os verbos não são independentes como o verbo to be. E aqui os auxiliares são bem parecidos com a da negativa, que é o do e does. Então, o do eu uso para primeira e segunda pessoa do singular e plural, e o does eu uso para he, she, it. Certo? Ok, teacher. E esse do, esse does vai aonde? Sempre no início da frase. Lembra aqui, imagina na sua cabeça que a primeira pessoa tem que dar a mão para a última, para quem está no meio não cair, que seria as outras palavras da frase, tá? Então, eu coloco o auxiliar no início da frase. E se aqui a gente usa o auxiliar e o verbo perde o S, é a mesma coisa aqui na pergunta. Does she have a cat? Does it work well? Não preciso do S aqui, porque eu já tenho o auxiliar que mostra aqui que é a terceira pessoa. Ok? So, do you like drinking coffee? Do we really need to go? Does she have a cat? Does it work well? Para finalizar aqui a parte do present simple, a gente tem as short answers.
Short answers são aquelas respostas curtinhas que a gente dá normalmente quando a gente está conversando. Tipo, você trabalhou? Sim, trabalhei. Só que a gente não precisa repetir a frase toda, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Pegando a frase aqui. Do you like drinking coffee? Primeira coisa, a gente vai começar com yes ou não. Depois, a gente vai colocar o sujeito da frase. Aqui, por que que é I? Porque a pessoa está perguntando diretamente para mim. Então, do you like drink coffee? Yes, I do. E aí, a gente usa o auxiliar aqui da pergunta. Isso aqui, esse yes, I do, está indicando que yes, I do like drink coffee. Então, ele tem o mesmo significado, carrega todo o significado da pergunta nele. Ou no, I don't. Quando eu falo no, I don't, no, I don't like drink coffee. Ok? Mais um exemplo. Do we really need to go? Yes, we do. No, we don't. Does she have a cat? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? So now, to practice, que são, que você não escreve aqui algumas frases da sua rotina para praticar o uso do present simple.